Olá, irmãos! Essa é a parte 3 da série Nova Era, a Posse das Mentes. Como foi mencionado nos vídeos anteriores dessa série, muitas das lojas de produtos naturais são de fato fachadas para gurus hindus. Muitos dos ensinos hindus da Nova Era são apresentados como científicos. Dietas são uma parte significativa deste movimento, especialmente vegetarianismo. Veganismo então nem se fala. Muitas pessoas estão presas em opressões demoníacas devido a terem frequentado vários curadores à base de ervas e lojas de comida natural e mantido uma rígida dieta vegetariana, como se prescreve em revistas e livros que contêm ensinos da Nova Era. Yoga é uma porta de entrada muitas vezes despercebida. Como já expliquei no vídeo anterior, que o propósito da yoga é ligar-se ou unir-se com o deus hindu Brahma. Yoga não é apenas um exercício físico, e é impossível separar a yoga da religião hindu, porque yoga é religião. Com ela, simultaneamente ensina-se meditação, saúde mental e etc. É como se você fizesse o sinal da cruz, como um mero exercício de ombro. O propósito da Kundalini Yoga, por exemplo, é despertar e controlar a força da Kundalini. Kundalini literalmente significa enrolado, e é o nome de uma deusa hindu, simbolizada por uma serpente com 3 voltas e meia, dormindo com a extremidade da cauda dentro de sua boca. Essa serpente supostamente reside no corpo do ser humano, na base da espinha. Quando despertada com um controle adequado, ela traz força, poder e sabedoria, e também muitas habilidades psíquicas, e a capacidade para curar miraculosamente. Esta força Kundalini nada mais é que um demônio. A Kundalini Yoga é largamente ensinada em departamentos de terapia física para a redução de pressão do sangue e para uma grande variedade de outras anormalidades médicas. Trata-se de uma cura demoníaca. O Tantra Yoga tornou-se muito popular na Europa e nos países escandinavos, no campo médico e entre altos executivos de empresas. Tantra Yoga é puro satanismo que chega a descer ao nível do sacrifício humano. Professores de Tantra Yoga falam muito sobre diversos poderes, vibrações e energias, porém todos eles são, na realidade, demônios. Alguns professores de Yoga são sinceros, porém enganados, e não percebem que estão ensinando, na verdade, a religião hindu. Mas todos não têm desculpa, os estudantes também não. Temos sempre que investigar todas as coisas para ter certeza de que sabemos o significado exato de todos os termos usados em qualquer área da atividade. Meditação é uma área que é muito mal compreendida. Há tantas formas de meditação sendo ensinadas que é impossível listá-las todas. Entretanto, aqui estão alguns princípios básicos que podem facilmente ser reconhecidos. Todas as formas orientais de meditação são pelo propósito de autopercepção, para atingir uma consciência superior. A autopercepção é, na verdade, o processo pelo qual uma pessoa aprende a controlar o seu espírito. A consciência superior é prosseguida à medida que a pessoa começa a comunicar-se com vários espíritos demoníacos. Frequentemente as pessoas têm um demônio particular, a quem chamam de guia espiritual ou mentor. Há referência nas escrituras à meditação, mas há uma grande diferença entre a meditação do Criador em sua palavra e a meditação satânica, que tende a esvaziar a mente. Uma das principais referências das escrituras à meditação é encontrada em Josué. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero enfatizar que a meditação mencionada nesse texto envolve a leitura, o aprendizado e a memorização da lei do Pai, dada aos israelitas. Uma atitude ativa e não passiva. Josué deveria aprender a lei tão bem que esta se tornaria parte dele. Davi seguiu o mesmo princípio, ele escreveu sobre isso no Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui, de novo, Davi estava com uma atitude ativa, fazendo algo, ou seja, aprendendo e memorizando a lei de Iá para não se apartar dela. Em nenhum momento das escrituras, a meditação é algo passivo. A meditação satânica é passiva, ou seja,
você fica passivo, esvaziando a sua mente para a entrada de espíritos. Satanás quer que os homens esvaziem sua mente, de forma a tirar de sua mente todos os pensamentos. Isto abre diretamente uma porta de entrada para a influência demoníaca, porque o fato é que o Criador, Yahweh Tsevaot, simplesmente nos ordena a controlar cada pensamento e não esvaziar a mente, ou seja, controle a sua mente, não a esvazie. Se você não controla a sua mente, alguém vai controlá-la. Os demônios chegam primeiro para fazer isso em serviço de Satanás. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Yahweh, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Yahweh Tsevaot, e levando cativo todo pensamento à obediência de Yahushua HaMashiach. Tu, Yahweh Tsevaot, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esses versículos claramente demonstram que somos conclamados a controlar nossa mente e não a esvaziá-la. Qualquer ensino de meditação que lhe diz para esvaziar a mente e limpá-la de todo pensamento, ou que lhe pede para repetir certas frases, vez após vez, para limpar a mente, é de Satanás. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O método Silva de controle mental, a hipnose e muitas outras formas de auto-hipnose são também frequentemente usadas no movimento da nova era. No sistema educacional, na área médica, estão agora sendo largamente ensinados em grandes empresas. Todos esses incluem meditação para limpar a mente, abrindo assim a pessoa para a invasão de demônios. Em muitos casos, como no método Silva de controle mental, as pessoas são apresentadas a espíritos guias, chamados de mentores ou conselheiros, ou algum outro nome. As pessoas são ensinadas que esses conselheiros de fato existem no fundo de sua mente e personalidade, em partes inconscientes da mente, que se tornam disponíveis apenas através de técnicas especiais. Tudo isso é uma mentira. Tais técnicas de fato fazem com que as pessoas, ao praticá-las, fiquem em direto contato com os demônios. Quase toda loja de gêneros alimentícios e de utilidades tem a venda de fitas subliminares para uma variedade de tópicos, como controle de peso, relaxamento, alívio de estresse, autoimagem positiva e muitos outros. Todas essas fitas têm sons repetitivos que ajudam o ouvinte a esvaziar a mente. Isso torna a pessoa aberta para quaisquer mensagens ocultas nas fitas, que são, na verdade, sugestões demoníacas, que as abrem diretamente para o controle de demônios. Quem começa com esse consumo de fitas subliminares para a autoimagem e afins, no início você alcança o objetivo esperado, mas depois de poucos dias de uso dessas fitas, a vida familiar começa a decair, principalmente se você tem o hábito de gastar algum tempo todo dia junto com a sua família, lendo a Bíblia e orando, por exemplo. Esta é a primeira atividade a cessar. Muitos crentes no Messias perdem completamente o relacionamento com o Pai por causa de tais materiais subliminares. A acupuntura é uma forma de cura demoníaca. O propósito da acupuntura é especificamente despertar a força Kundalini para trazer à tona a cura da pessoa. O biofeedback é extremamente popular em muitas clínicas que aliviam a dor e é também usado para controlar dores de cabeça e pressão arterial. O biofeedback produz o mesmo estado de consciência alterada, isto é, contato com o mundo espiritual, de várias formas de meditação e auto-hipnose. Ele treina a pessoa a controlar o corpo espiritual, o qual, por sua vez, controla o corpo físico. Novamente, trata-se de cura demoníaca. A auto-hipnose está fazendo vastas incursões em escolas do setor público. Os pais precisam questionar minuciosamente seus filhos com frequência sobre o que estão aprendendo na escola. A prática da yoga é muito comum desde o primeiro ano, porque ajuda a controlar as crianças na sala de aula. A visualização é também uma técnica comum nos cursos de controle da mente da nova era. Creio que a visualização é a peça-chave para estabelecer o contato com o mundo espiritual. Ela é usada extensivamente no método Silva de controle da mente e em várias outras formas de meditação, especialmente em curas psíquicas. Todas essas coisas abrem brechas para a entrada de demônios. Paulo nos ensina que nós, seres humanos, somos divididos em 3 partes, ou seja, nós temos 3 partes separadas: o corpo,
a alma, que é o nosso intelecto, consciente, vontade e emoções, e o espírito. A junção dos três torna-se alma vivente. Ele declara explicitamente que todas as três devem ser lavadas e consagradas ao Messias, Yahushua HaMashiach, e que o próprio Messias deve capacitar-nos a conservar as três partes irrepreensíveis até a sua volta. Então formou Yahweh Tsevaot ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, Ruach, em hebraico, espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, Adão viveu e tornou-se consciente de si mesmo. Basicamente, o nosso eu é a nossa alma, que compreende a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Este é um versículo muito pouco analisado. Nosso espírito tem uma forma, um corpo correspondendo ao nosso corpo físico. Poucas pessoas, além dos satanistas ou daqueles envolvidos em coisas como projeção astral, percebem isto. Os adeptos da nova era referem-se ao nosso espírito humano como nosso eu superior, aquela parte de nós que é a força divina ou a terceira ou quarta dimensão. Frequentemente são feitas referências à energia espiritual ou vibrações, que são de fato referências ao espírito humano. À medida em que você se torna alerta ao conceito de corpo espiritual, você vai logo compreender alguns termos supostamente científicos, usados por pessoas da nova era para descrever o espírito. Conheço um homem em Yahushua que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Yahuwah o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Yahuwah o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Também dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Estes versículos e outros mostram uma experiência percebida no espírito da pessoa, no qual o corpo espiritual foi separado do corpo físico. Note que quando João afirmou que ele estava em espírito, a palavra é escrita com um E minúsculo, significando o seu próprio espírito humano. Cada vez que se refere ao Espírito Santo do Pai nas Escrituras, escreve-se com um E maiúsculo. Veja os seguintes exemplos. Achei-me em espírito no dia de Iá, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Porque a palavra de Iá é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E logo o espírito o impeliu para o deserto. Todos os ensinos da nova era, especialmente os ensinos dos iogues, enfatizam o vegetarianismo. Os iogues dizem que as vibrações da carne são nocivas e diminuirão a sensibilidade espiritual. Uma série de razões supostamente científicas são apresentadas em toda sorte de ensino nos meios de comunicação, pelas quais a ingestão de carne é nociva. Nenhuma dessas razões podem ser respaldadas pelas escrituras. Infelizmente, uma grande parte dos cristãos, dos crentes em geral, estão aceitando estes ensinos. Porque há ênfase no vegetarianismo por parte do reino de Satanás. Se pararmos por um momento para pensar, veremos que a gota d'água, por assim dizer, que trouxe o juízo de Yahweh Tsevaot no dilúvio, foram as relações sexuais que estavam ocorrendo entre seres humanos e os demônios. Não creio que foi por acaso que Iá disse a Noé para começar a comer carne depois do dilúvio. Ele sabia da batalha espiritual pela qual Noé e seus descendentes teriam de passar, para impedir que a sua vida e eles mesmos fossem controlados por demônios. Isso porque os Nephilim, os antigos gigantes, que o cruzamento de raças originou, foram mortos pelo dilúvio, mas esses foram criados na Terra, então na Terra seus espíritos ficaram. Logo, esses gigantes estão no mundo espiritual na Terra, estão vagando e atormentando a humanidade até o fim dos tempos. E são eles que são os demônios que os espíritas conversam, que os novaeristas se comunicam e que o povo do candomblé fazem oferendas, batuques e sacrifícios. Sem dúvida, o catolicismo é uma porta de entrada grotesca
para a nova era, ainda mais na cultura atual que os brasileiros têm devido ao católico espírita, que muito bem mescla o catolicismo com o costume de consultar mães e pais de santo em terreiros, consultar espíritos guias, fazer benzimentos e banhos com ervas, acender velas para santos e mortos e por aí vai. Hoje em dia, a cultura inteira da sociedade presente está fundada em cima da nova era, seja na política ou na religião. A cultura do povo brasileiro é uma cultura inteiramente mística. Os aniversários, pular as 7 ondas do mar, os dias de mãe, de pai, os dias da criança, Natal, Ano Novo, Carnaval, festa junina, Halloween, Dia dos Mortos, Cosme e Damião e por aí vai. Os brasileiros têm muito bem enraizada a cultura de festejar as festas das quais não se sabe nada, mas nenhum costume de festejar as 7 festas bíblicas. É claramente um povo crente com a vida mergulhada no paganismo. Mas se fosse para dizer que tem um caminho que nos leva diretamente para a nova era, eu diria com certeza o rock. As músicas de rock com suas letras mantra, já por si só é um exercício de esvaziamento da mente e invocação de espíritos. Seja as letras repetidas dos Beatles, que mais parecem um mantra hindu, ou as letras de rock moderno, que não há existência alguma de harmonia, mas sim barulho, que deixam sua mente completamente mergulhada na desorientação neural para a infiltração de espíritos. As camisas do rock, os símbolos esotéricos das bandas, os gestos, a própria cor preta dessa influência musical já está assinando o destino que você está percorrendo, as trevas, onde não há luz. Se você tem filhos que se vestem frequentemente de preto e gostam de rock, você está falhando como mãe e pai. Trate de corrigir os seus erros imediatamente, dando mais atenção a eles e ensinando a verdade com paciência. A astrologia não é só uma porta para a nova era, mas é propriamente um dos ensinos da nova era, ou seja, o estudo dos astros e as suas influências na vida humana. Os jovens de hoje em dia estão mergulhados em nova era, sem nem saber. Outros sabem e ainda gostam disso. Astrologia, pedras nos colares, pulseiras humanistas, o famoso cabelo colorido, que já aponta os problemas emocionais, a cultura de super-heróis, as séries místicas, a idolatria para com os atores hollywoodianos. Se você ver um jovem ou até mesmo um adulto na rua com a camiseta da NASA, já saiba que este, por sua vez, já está vivendo no mundo da lua. Nada sabe da realidade nem da vida. Todas estas coisas são portas de entrada. Sinceramente, as portas de entrada para a nova era são tantas que se eu for listar todas aqui, eu estaria fazendo uma redação sobre a história do mundo e de tudo que nele há.